A maioria pensa que um telefone substitui conhecimento. Isso é acreditar que o cara não precisa treinar jiu-jitsu, que ele pode assistir um vídeo no YouTube, tá tudo igual. É igual, perfeito. Mas, assim, a análise que eu faço é igual, entendeu? Assim, a nível o fato de você assistir um vídeo, eu assisti o Tiger Woods jogar golfe, não me faz um jogador de golfe. Existe um abismo entre eu e ele. O mesmo se diz respeito ao conhecimento. O cara vê um podcast, eu sempre falo nos meus podcasts, cara, não confio no que eu tô falando. Vai pesquisar. Por favor, duvide. Concordo demais. Entendeu? Leia, vai ter que meter a mão na massa. Ah, não quero ler, então não tem opinião, não tem problema. Perfeito. Mas não abra a boca para comentar. Cara, isso aconteceu muito nos meus livros. Choveu de crítica. Teve cara que me escreveu me xingando, cara. E o cara não leu. Vai ter aqui também. Cara, não tem problema. Sempre tem. Eu não ligo, não. Mas assim, eu acho... Porra, não estou dizendo que eu nunca cometi esse crime, assim, da ignorância, entendeu? É um crime humano. Mas, cara, não pode ter orgulho, né? Tem que ter vergonha de ser ignorante. Tem que ter vergonha de ser ignorante. Porra, meu irmão, tem a galera aí que acredita em terra plana e que o homem... Quer dizer, essa parte do homem nunca foi à lua é muito forte. Sabe o que aconteceu comigo, cara? Eu tinha na minha adolescência, eu tinha uma interpretação radical da democracia. Para mim, a democracia era algo sagrado. Era perfeita. Porque a razão que existia injustiça no mundo, veja bem, é que o ser humano não tinha acesso à informação e não tinha um veículo para expressar a sua opinião, agora educada, porque ele tinha acesso à informação. Sabe quando eu mudei? Caiu que nem uma chuva de tijolos em cima de mim. Né? Um dia que eu comecei a ler comentários no YouTube. Eu comecei a prestar atenção nas coisas que a pessoa vai, caramba, o cara hoje tem acesso... Mas ele é apaixonado pela ignorância. Ele tem mais acesso no telefone, ele tem mais conhecimento ali no telefone dele que todas as bibliotecas do mundo 30 anos atrás. Sim, concordo. E o cara tem acesso à informação, ele tem o veículo para expressar a opinião dele, que é um comentário. Eu acho que nunca foi pior, porque, assim, o filtro crítico para filtrar a informação é inexistente. Eu não estou dizendo que eu sou... Cara, tem cara muito mais culto que eu, no mundo muito mais lido. O meu rigor não é tão alto assim, mas eu tenho uma preocupação de não ser... Apaixonado pela própria ignorância. Não, eu quero ser tudo, menos ignorante. Isso não. Isso, para mim, acho que é a pior qualidade que alguém pode ter. O nome disso que você captou no YouTube é a síndrome de Dunning-Kruger. O cara se apaixona pela ignorância dele, quanto menos ele sabe, mais ele acredita mais que ele está por dentro. prepotente ele é. Você fala, caralho. Não, mas esse efeito ele é real, cara. É real? Não, é real, científico. É real. Interessante, só que quando você capta, se você não quiser ser igual, você desiste da conversa. Beleza, irmão, parei aqui. Um assunto que eu posso dizer com confiança que eu sou perito é jiu-jitsu. Eu tenho 27 anos de jiu-jitsu. Não estou dizendo que eu sou o maior perito, não, tá? Mas eu sou perito em jiu-jitsu. Eu sou 27 anos, eu lutei e treinei no mais alto nível, com kimono, sem kimono, MMA. Eu vivo de dúvidas. Então me diz Eu sou cheio de dúvidas. Eu fico perguntando, será que... Eu me questiono mais hoje, com 27 anos de treino, do que eu me questionava na Azul Roxa, que eu achava que sabia tudo. Então, voltando lá no jiu-jitsu, eu quero tirar uma dúvida com você e quero que você compartilhe essa possível dúvida comigo. O jiu-jitsu veio do judô ou não? Cara, essa questão, bicho... Eu não vou falar nomes aqui, tá? Mas tem gente que insiste que o jiu-jitsu brasileiro não tem o pé no judô. Eu não entendo nem... Existem discordâncias em relação à história do jiu-jitsu brasileiro, assim, que eu não concordo, tem coisa assim que pô, a gente pode falar a questão do Carlos Maeda, essa é uma questão que o pessoal sempre levanta. Tá? Eu tenho minhas posições, assim, eu sou firme nelas. Mas alguém afirmar que o jiu-jitsu brasileiro não tem o pé na Kodokan, cara, não tem nem pé nem cabeça. É impossível. Ele é oriundo da Kodokan, o jiu-jitsu brasileiro? O que nós fazemos é judô brasileiro, cara. Não é nem jiu-jitsu. Nós usamos a palavra jiu-jitsu porque o Carlos e o Hélio insistiram em usar o termo antiquado que o mundo parou de usar para se distinguir do judô oficial, do Kujo Kodokan. Porque a federação queria atrelar tudo que fazia judô à federação de judô da época, né? O Carlos estava com a coisa na cabeça, que eles vão fazer diferente. Nós não somos Kodokan, eles eram Kodokan. O que eles aprenderam foi judô. O Hélio era judô. O que o Hélio era judô, que é claro. Você vê isso nas lutas do Hélio, você vê isso na regra da academia. O Hélio era judoca. Todos eles. Entendeu? Um negócio, até hoje, né? Se você parar para pensar, nós somos uma variante do judô. Não tem como... E não tem vergonha. Qual o problema? Qual o problema você falar assim, a nossa ancestralidade remonta ao judô, Kodokan. Qual o problema? O judô não tem as suas raízes no Kito-ryu? O Jigoro Kano inventou o quê? O Jigoro Kano é um cara que dava diploma de faixa preta, ele dava diplomas de faixa preta da Kodokan antes de ser graduado da Kito-ryu, sabia disso? Não. Ele nem era graduado, ele era o equivalente ao marrom, da Kito-ryu, já estava dando diploma de preta. Ele era político. O gênio do Jigoro Kano é político, tá? Não é técnico. Sim. Ele não é, tecnicamente, assim, o judô é cheio de problemas. Fica óbvio, só você prestar atenção no currículo da Kodokan. Mas ele tem uma contribuição muito mais importante.
Ele tem um propósito para o judô, assim, ele delimita assim, o que é o judô, ele define a arquitetura do prédio antes da construção. E tem uma preocupação com a educação, que é um fator muito interessante. Então, de repente, a gente pode entrar nesse assunto também, que é muito interessante. Pode entrar. Porque é uma coisa que falta no jiu-jitsu brasileiro. Né? A gente está falando disso, exatamente, da disciplina. E no judô isso é muito arraigado. Existe uma filosofia que pode não ser a mais coerente, você pode discordar dela, mas ele se dá o trabalho de definir o que é o judô e em que filosofia ela deve ser praticada. Quais são o conjunto de ideias que devem reger a prática. Mas isso é ponto pacífico entre as faixas pretas de jiu-jitsu. Mas ela está no ar, cara, no jiu-jitsu brasileiro, não está clara. Eu digo ponto pacífico que todos reconhecem que o judô tem essa vantagem filosófica sobre o jiu-jitsu. Sem dúvida. Não, mas assim, a briga é que algumas pessoas insistem que existia um estilo de jiu-jitsu pré-Meiji. Sim. De que nós temos a nossa ancestralidade remonta a eles. Não é isso? Não tem como, cara. Não existe. O tal do jiu-jitsu? O ponto de parte... O jiu-jitsu era um termo eclético. Seria como dizer... Seria como dizer guarda-chuva. É como dizer arte marcial. Tá bom, entendi. Se você falar jiu-jitsu antes do judô, seria como dizer arte marcial. Não diz nada, cara. É muito vago. Entendeu? A galera tem dificuldade de entender isso. O judô é o que define. Essa é uma escola de jiu-jitsu. É o judô. Quando a primeira leva de japoneses saem do Japão, eles usavam o termo jiu-jitsu, que o Jigoro Kano no começo usava jiu-jitsu. Quando a segunda, terceira, quarta leva de japoneses chega no Brasil, eles começam a trazer o termo moderno, a maioria dos japoneses aceita o termo moderno, que é judô. A família Gracie bateu de frente e falou, não, vamos usar jiu-jitsu. Não porque eles estavam praticando algo diferente, porque eles queriam se distanciar. Eles querem criar uma hierarquia nova com o Carlos e o Hélio no topo. Perfeito. Eles fazem isso. Sim. Eu sempre argumento isso. O ponto de partida da história do Jiu-Jitsu Brasil é a ambição do Carlos. Esse é o ponto de partida. E não tem nada errado nisso. A ambição, para mim, quando ela é ética, ela é correta. Sim. A ambição só não pode ser antiética. Que aí vira ganância. Cara, vira uma coisa assim, você vai fazer qualquer coisa para ser bem-sucedido? Não, qualquer coisa não, cara. Qualquer coisa não, perfeito. Qualquer coisa tem que trabalhar. Então, mas o ponto de partida é a ambição do Carlos. E a partir daí tem uma história... Assim, a história é fascinante para mim. Eu sou apaixonado, cara. Fala aí, não sei, me dá um ponto de partida aí, porque são tantos ângulos. O ponto de partida que eu mais gosto é o que dizem Carlos e Hélio não inventaram nada. E eu concordo que eles não inventaram, mas eles, como é que eu posso dizer, plantam a semente da disseminação dessa luta aqui no Brasil. Porque a gente pode olhar para várias vertentes da origem, como você trouxe mais uma aqui, mas que os caras meteram a mão nisso, que mais gente já conhecia e fizeram isso explodir, eu acho que não tem dúvida. Assim, eles inauguram um episódio novo na história do judô no Brasil. Na história da luta mundial. Sem dúvidas, sem dúvidas. Agora, invenção é um palavrão muito grande, né, cara? Ninguém inventa nada. Ninguém inventa nada. Se você pensar em termos evolutivos, eu acho que a análise ficou um pouco melhor. Tem o triângulo, já tinha foto disso lá no Japão, antes do... Cara, a ideia de que o mais fraco ganhar do forte, cara, isso é tão mais antigo que o Hélio, cara. É um ponto de venda excelente. Ajudou muito a difusão do jiu-jitsu no mundo, mas é algo muito mais antigo que o Hélio, por favor, entendeu? Então, nosso ponto de partida pode ser, já que você me deu esse gancho, o programa de defesa pessoal Gracie também não foi criado. Não é original. Não é original? Olha, eu não saberia te dizer com certeza se não existem assim, incorporações genuínas e originais da família Gracie. Acredito possível. Mas a ideia de assim, muito do que eu vi, obviamente, eu já vi em outros lugares, muito mais que precedem a família Gracie, mas a ideia assim, de se vender a arte marcial como defesa pessoal, assim, é muito mais antiga, cara. Ele é um estilo. O que eles fizeram, na verdade, foi de se distanciar aos poucos do judô. O argumento, isso eu compro saber com qualquer um. Eles, até meados da década de 60, eles ainda eram judocas. O processo de diferenciação, de diversificação, ele ocorre na década de 70, na real. Isso fica claro quando você analisa as regras. Vou começar, por exemplo, com a luta do Hélio com o Yasuichi Ono, por exemplo. Na primeira luta, o Yasuichi Ono derruba ele 32 vezes, na segunda 27. Tá? Existe uma briga enorme antes dessas lutas, porque o Ono queria a pontuação do judô e o Hélio e o Carlos queriam 100 pontos sem tempo e com manga curta. É interessante, né? O Ono queria manga longa, que já era o kimono moderno do judô. Agora, alguém que é derrubado 32 vezes numa luta, tá chamando pra guarda? Obviamente não. Tá tentando lutar em pé, concorda comigo? Concordo. Tá? Quando ele luta com o Kimura, ele faz o quê? Ele chama?
Não lembro. Ele troca em pé. Ele lutou com o Katô. O Katô derruba ele. Ele não chama. Ou seja, assim, os elementos que definem o jiu-jitsu hoje, que é a centralidade no chão, ele vem do momento posterior. Se fica claro nas regras. Em 54, olha que interessante essa regra, com o torneio interno da Academia Gracie. A regra possui a vazare, Osai Kumi e Ippon. Isso em 54, isso de 24 anos após o processo de separação com o judô. Ippon acabava a luta? Não acabava a luta, mas era chamada de queda perfeita. A pontuação é um pouco diferente, mas assim, o conceito de queda perfeita, Ippon, queda imperfeita, vazare, e 30 segundos de controle de chão, Osai Kumi. Mas não era matê também, os 30 segundos. Era um ponto. Era ponto. Em 67, eles removem o Osai Kumi e a queda imperfeita, o vazare e o Osai Kumi. Em 67, já estavam fundando a federação. Isso no manual da federação, tá, da Guanabara. Em 75 veio o pulo do gato. Eles dão a ênfase à luta de chão. O Osai Kumi, eles removem... Olha o que é um ponto em 54. Mas deixa eu te fazer uma pergunta antes de você partir para 54. Claro. Se você tem um Ippon que não acaba a luta de chão já não está presente? Está presente. Não, a luta de chão sempre existiu no judô. O judô pós-guerra, ele se torna mais orientado... Ele é mais próximo ao judô que nós conhecemos hoje. O chão vai sendo removido do judô com o tempo. Entendeu? O judô pré-guerra é mais orientado para o chão. Isso é fato. Certo. Entendeu? E era o judô que os Gracies praticavam. Era o judô que eles praticavam. A centralidade... Mas você vê que existia uma equivalência de torno de 50-50. Porque até em 54 tem um ponto de montada. Um ponto de costas. Já existe uma equivalência entre chão e pé. Que já é um distanciamento do judô. Certo. É isso. É isso. Já existe em 67, existe um passo para longe do judô. Eles removem o Osai Kumi e vazare, mantêm um ponto de queda, um ponto de montada, um ponto de costas. Olha o pulo do gato 75. 4 pontos de montada. 4 pontos de pegada de costas. 2 pontos de queda. Vale mais que a queda. Vale mais que a queda. Então, quando você dá preferência para um aspecto da luta, o que o competidor faz? Eles se especializam onde estão os pontos, entendeu? Sim. Então, existe uma influência do MMA, essa regra, que os pontos que são, as posições que são recompensadas são as posições de golpeio numa luta real. E olha que interessante, em 75, o Osai Kumi, ele é punição. O que era um ponto em 54, em 75 é um ponto negativo. Existe uma inversão 180 da interpretação deles, né? Se você quer se vestir da forma mais irada e conectada possível usando a maior marca de básicos do Brasil, acesse o link na descrição desse vídeo para acessar o site da Hering e ganhe 15% de desconto em qualquer compra, em qualquer quantidade, usando o cupom CONNECT15. A Hering é uma marca que se reinventa, que aposta em moda e eu tenho certeza que vai ficar muito bem em você, beleza? Acesse aqui e usa o cupom CONNECT15. Abraço!